que noticiou no primeiro dia, no dia que houve a ideia do Coronel Ricardo Mello Araújo, então prefeito em exercício, para montar ali o bolsão de estacionamento, e agora a prefeitura dá continuidade a essas melhorias, fazendo tudo isso que o Guilherme já relatou para a gente. Nós estamos na ponta da linha exatamente com o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Ricardo Mello Araújo, que conta para a gente, explica para a gente essas melhorias. Coronel, bom dia. Seguiram aí a sua sugestão de melhorar a situação aí debaixo do Minhocão, hein? Bom dia, agradeço a oportunidade a todos os ouvintes, a rádio. Sabino, esse aí foi um trabalho que foi planejado, tá? Então, nada, infelizmente, a imprensa bateu bastante na gente, na época que a gente começou com o projeto piloto do Bolsão, mas houve um planejamento sim, envolvemos várias secretarias e foi definido que a gente começaria com o Bolsão e aí estender por todo o Minhocão com jardim de inverno, com o jardim que foi feito, com ponto de táxi, com bicicletário, ou seja, com várias possibilidades para estar atendendo a todo o público, né? Na época, inclusive, o pessoal falou que a gente tinha acabado com a ciclofaixa. Isso também não é verdade. Tanto é que eu estive lá ontem mesmo também, inclusive, né? Porque a gente apanhou bastante. Alguns vereadores da extrema esquerda foram lá, falaram que a gente acabou com a ciclofaixa, e não é verdade. A ciclofaixa está lá. Ou seja, a gente simplesmente melhorou o ambiente. Eu tinha feito uma operação e tudo isso iniciou por uma operação que a gente fez lá para retirar dependentes químicos, levar para tratamento. No dia que eu fiz a operação, com assistência social, com o pessoal da saúde, foram 22 pessoas internadas, arrumamos abrigo para mais de 30 pessoas, abrigos inclusive que permitiam os cachorros irem, ou seja, nós arrumamos a vida dessas pessoas, depois levamos oportunidade de emprego para onde que eles foram abrigados, levamos um serviço de apoio ao trabalhador, ou seja, algo tudo muito planejado, coordenado por mim, envolvendo várias secretarias. Hoje colocamos também recente aí já 50 câmeras de Smart Stampa, com possibilidade aí de estar identificando pessoas procuradas pela justiça. E ontem mesmo eu conversei com comerciantes, tá? Inclusive um comerciante que tem um estabelecimento ali de um barzinho, um bar para lanche, para almoço, e fica bem na esquina. Ele falou assim, olha, começou a movimentar meu restaurante. As pessoas que fazem a faculdade ali na Santa Casa tinham medo de descer e hoje se sentem mais seguras e aumentou minha clientela. Ou seja, isso é uma política pública positiva, boa, né? A gente viu uma situação que era degradado, há quantos anos estava daquele jeito, e a gente envolveu várias secretarias e montou uma política pública para deixar o lugar melhor. Nós estamos conversando com o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Ricardo Mello Araújo, sobre essas mudanças que estão acontecendo debaixo do Minhocão. Só que o nosso repórter Guilherme Oliveira, que está no local, registrou agora há pouco uma questão em relação às ciclofaixas. Guilherme, você quer repetir, por favor, exatamente que ponto que você está? Porque a gente mostrou imagens e nesse ponto aí realmente a ciclofaixa foi apagada, né? Pois é, Sabino, agora 10 horas e 53 minutos, a gente está na altura aqui da rua Santa Isabel, e nesse ponto em que eu falo aqui, não há a ciclofaixa, ela foi apagada, é visível aqui que ela foi apagada, tem um trecho com cimento em cima da tintura vermelha, né, que existia por parte aqui da ciclovia, aí fica o questionamento ao Coronel Mello, ao vice-prefeito, se nesse quarteirão, pelo menos, a ciclofaixa vai voltar a ser pintada, né? Essa ciclovia por aqui. A gente percebe que os funcionários da Prefeitura de São Paulo ainda realizam esse trabalho de jardinagem no jardim de chuva, mas, pelo menos, nesse quarteirão aqui, a ciclovia que existia, ela foi apagada, ela foi tampada por uma camada de cimento. Prefeito, a ciclovia não vai sumir, posso garantir para vocês. É isso que eu queria falar com o senhor. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião sobre algumas ciclovias da cidade, de que elas estão lá para enfeitar,
porque elas estão praticamente desertas, né? E é o caso dessa debaixo do Minhocão. Raramente ela é utilizada, mas só para não ter chororô, como o senhor estava dizendo, ela vai ser mantida, é isso? Até para ontem, eu estive exatamente ontem aí, né? Inclusive, realmente, eu tenho um vídeo que eu estava lá, logo que eu fiz a operação, e essa ciclofaixa inteira não era usada, tá? Porque ela estava completamente cheia de entulho e de lixo que as pessoas usavam lá para jogar móveis, pia, ou seja, era um descarte de lixo. E foi por isso, devido a esse fato, que eu levei a proposta para o prefeito, reunimos o secretariado e fizemos essa revitalização. Existem vários trechos de ciclofaixa, que realmente com o tempo elas vão se apagando. Como foi feito um trabalho aí, né, de mexer com cimento, com outros materiais, com certeza ela também será revitalizada e arrumada. Mas ontem mesmo eu consegui observar, e não tinha, hein? Quando eu fui, alguns meses atrás, as pessoas não transitavam de bicicleta, e hoje é uma realidade, elas transitam de bicicleta. Se o repórter ficar ali alguns segundos, se olhar um vídeo meu que eu coloquei ontem no meu Instagram, Melo Araújo 10, Melo com 2 L's, o vídeo que eu postei ontem, vocês vão observar ali que eu estou andando lá e mostro o pessoal voltando a andar de bicicleta. E eu conversei com moradores que estão há mais de 30 anos lá, comerciantes, e todos elogiaram e se sentindo muito mais seguros. Eu quero pegar a outra parte também do Minhocão, que eu passei também ontem eu dei uma olhada, tem aquela parte que vai para o lado da Barra Funda, e a gente vai também revitalizar e trazer a limpeza e a ordem de volta. E o senhor inicialmente falou sobre o bolsão para estacionamento ou taxistas e que isso se espalharia. Depois chegou-se ao consenso do Jardim de Chuva. Hoje temos um bolsão de estacionamento, um dos taxistas, o Jardim de Chuva. Agora, uma grande mobilização para que o Smart Sampa cubra a segurança com as câmeras inteligentes de toda a extensão. E o próximo passo, que ainda precisa ali? Na verdade, desde quando foi planejado, já estava planejado colocar tudo isso. É que nós fizemos um piloto, e eu poderia ter feito o piloto, vamos pegar o primeiro trecho e colocar um jardim de chuva, tá? A gente simplesmente começou pelo estacionamento. Então, tudo isso que está sendo feito agora foi o que tinha sido planejado na mesa, com secretariados e tudo. A gente, se vocês olharem aí, vai ver que no posto de gasolina ali existe um bicicletário, tá? Tá bem no posto. E a nossa ideia é colocar bicicletário também nesses trechos. Pensamos também de pensar na categoria de Uber, tá? Envolvendo também outras categorias, até pontos de esses aplicativos de iFood para disponibilizar Wi-Fi, um local que a pessoa possa usar banheiro, descansar, né? A gente tem 3,4 quilômetros de Minhocão e a gente pensa em fazer alguma coisa que vá atendendo todos os públicos, tá? Então, nós estamos nesse primeiro trecho, mas vamos sim fazer em demais trechos essas políticas públicas para revitalizar. Era um local intransitável, você era assaltado lá, sujo, e a gente mudou a história aí com uma boa política pública. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, aproveitando que estamos conversando. O senhor é a favor da demolição do Minhocão? O que o senhor tem de posição em relação a isso? Olha, é um assunto bem controverso, eu tenho a minha opinião pessoal, tá? Eu entendo que a gente não deveria demolir, tá? E sim, ouvir a população que lá está, né? Para ver o que eles entendem que é melhor. Acho que nada melhor que conversar com a população que mora lá, que já está há anos, o que eles pensam. Eu, particularmente, eu acho muito bacana o Minhocão, finais de semana, as pessoas praticam o esporte, fazem atividade física lá em cima,
caminham, tomam sol. Eu, particularmente, eu acho bem interessante, mas para a gente pensar, vai demolir, não vai demolir, valeria muito a pena estar ouvindo a população, as pessoas que lá moram, para ver o que eles pensam a respeito. Agora, vice-prefeito, o senhor costuma ser bastante eficiente. Quando anuncia, quando diz que quer alguma coisa, rapidamente tira do papel. Portanto, essa próxima intervenção que o senhor falou, do bicicletário, um espaço com Wi-Fi, já está sendo estudado? Quando que deve sair do papel? Esse primeiro trecho foram essas políticas que a gente colocou ali. O bicicletário já estava previsto, tá? Então, a gente deve colocá-lo, porque se você atravessar, se olhar, foi feito um bicicletário bem ao lado do Minhocão, né? E entendo que esse bicicletário poderia estar numa dessas partes aí que nós estamos implantando os jardins, o bolsão de estacionamento, porque eu vi que tem mais uns trechos ainda que a gente vai continuar até chegar à entrada do túnel da Roosevelt, tá? Então, deve ser colocado lá, tá? Se não for nessa parte de cima, lá para o lado da Santa Cecília. Eu não lembro agora o desenho de cabeça, como foi, porque foi colocado no papel, mas está previsto sim o bicicletário para atender esse público também das bicicletas. E nos outros? São 70 câmeras de Smart Sampa também agora colocadas, né? Já foram colocadas 50, não sei se aumentou nesses dias, mas está com 50, bem iluminados. Se vocês olharem lá, vocês vão ver no teto aí colocaram também bastante iluminação, melhorando também isso aí. Ontem mesmo o pessoal também estava fazendo uma limpeza nos bueiros e eu estava conversando com os técnicos que utilizam câmeras bem sofisticadas para entrar naqueles bueiros e verificar o que acontece. E eles estavam falando, infelizmente, a população não contribui e jogam muita sujeira, e o que gera transtorno para a gente. Então, ontem tinha uma equipe lá fazendo a limpeza dos bueiros devido à solicitação através do 156. Então, a gente está revitalizando, né? A cidade é muito complexa. Eu posso falar até do viaduto Guadalajara. Há 11 anos as pessoas morando embaixo do viaduto, e nós também fizemos uma política pública, eu estava à frente disso também. Hoje o viaduto lá, se vocês, vale a pena uma visita, nós demolimos o que tinha lá embaixo, e uma nova, e ali provavelmente também vamos fazer estacionamento e jardim também embaixo do viaduto Guadalajara. E era um local ocupado por 22 famílias. Essas famílias foram alocadas, estão morando, saíram debaixo da ponte, estão morando em suas residências, tá? A prefeitura arrumou um auxílio aluguel para essas famílias. Tinham traficantes que operavam por lá, foram presos, e bem ali no viaduto tem 3, 4 conjuntos de prédios em que as pessoas não podiam sair para a rua, porque os traficantes ficavam ali vendendo droga. Então as famílias tinham medo de deixar suas crianças para a rua. E uma coisa que estava há 11 anos, nós também já mudamos a história. Se vocês passarem para fazer uma visita, você vai ver que foi totalmente demolido embaixo, e uma boa política pública vai ser implantada lá também. Essa história do viaduto Guadalajara passa aquele seu bate-boca com o padre Júlio Lancelotti, lá na zona leste da cidade. Aliás, o padre está internado com infecção estomacal, melhoras para ele, mas a gente discorda da postura do padre lá na zona leste, pela forma como ele atua ali com os moradores em situação de rua. Lupato, mais alguma pergunta para o vice-prefeito? Eu queria só entender um último ponto. O senhor bem explicou que o projeto para esse primeiro trecho do Minhocão já está fechado e conta com estacionamento, área para táxi, bicicletário, jardim de chuva. Para os próximos trechos, qual a primeira prioridade, ou seja, qual trecho será feito a seguir? E, da mesma forma, são as mesmas coisas, porque o senhor comentou que a cidade tem as suas características. E o Minhocão, com 3,5 km quase, também. Cada região que vai passando muda um pouquinho. O projeto vai ser bem parecido? A equipe técnica está colocando no papel para apresentar para a gente, tá? Mas
não deve ter muitas mudanças. Talvez apareça aí alguma coisa para aplicativos de iFood, tá? Mas está sendo colocado no papel ainda para a equipe apresentar para a gente. Mas a gente vai revitalizar sim, porque eu andei na outra parte, estava muito feio, né? E o poder público precisa chegar lá, o braço da prefeitura precisa chegar para estar arrumando isso aí. Eu passei no outro trecho ali e realmente muita sujeira, e a gente vai arrumando, com certeza vamos deixar bonito. A cidade de São Paulo merece isso. Coronel Ricardo Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, conversando conosco sobre essas melhorias embaixo do Minhocão, que são visíveis, né? Como mostrou na nossa live aqui o repórter Guilherme Oliveira. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, viu, vice-prefeito? Bom dia para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia para todos.